Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá, hoje é dia 7 de janeiro de 2021 e a gente está aqui lendo nosso devocional Café com Deus Pai. Eu estou aqui passando uns probleminhas com a minha cachorrinha Pepe, muitos já acompanham. A gente está por mais uma luta enfrentando aí, né? É, por isso deu uma mudada um pouquinho aqui na programação, mas voltei, né? E vamos dando continuidade aí. O importante é não parar, tá bom? Então, pega o teu livro, no dia 7 de janeiro, e o título é Vencendo Gigantes. E aí eu pergunto para você, quem que até hoje não precisou vencer gigantes? Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem gigantes ao longo da vida para vencer. E aí, a palavra que a gente vai ler é em Samuel 17:45. Davi, porém, disse aos filisteus: Você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. É muito interessante quando a gente lê essa parte do devocional, porque é exatamente isso, né? Na vida, não são poucos os gigantes que levantam-se contra nós. Todos os dias a gente tem, seja por doença, seja por uma falência ou uma dificuldade financeira, seja por um divórcio, seja por a perda de um filho ou alguém doente da família, né? Um familiar doente, uma mãe doente, um filho doente, ou a nós mesmos enfrentando alguma doença, né? Ou um dissabor, uma desilusão, enfim. Temos aí alguns gigantes para vencer, né? E a pergunta é como você tem reagido diante desses gigantes que aparecem no seu dia a dia. Você tem a opção de ficar parado, você pode não fazer nada, lamentar, murmurar, que muitas vezes a gente faz, vamos ser honestos, ele fica lamentando, meu Deus, por que comigo? Eu não aguento mais, o que está acontecendo? Eu já pedi, eu não sou ouvida, ou eu acho que eu tenho que passar por isso mesmo, que eu estou pagando aí os pecados, né, que a gente tem aí para pagar, né? E aí, na verdade, quando a gente deveria estar se posicionando e reagindo diante disso. Na verdade, quando você tem um problema, a base desse problema que você tem vem um medo. Vem um medo sobre isso, né? Então você sente, tem um problema, logo você tem um medo gigante disso. Só que a única forma para você lidar com esse problema e com esse medo é você fazer uma semeadura correta na sua vida, ou isso é, escolhendo os caminhos certos para que você evite de ter os problemas e confiar, né? Confiar e entregar a Deus, não lutar com o seu próprio braço. Na história de Davi, Davi não estava inscrito ali no exército de Israel, mas ele foi lutar, ele se colocou à disposição de lutar. E ele foi lutar com o gigante, né? E quem venceria o gigante? E é exatamente o que diz nessa frase. Apesar de todo o exército estar com lanças, tá, né? Estarem com espadas, né? Ele foi em nome do Senhor, né? Ele entregou a sua luta, né? Nas mãos do Pai e confiou que o Pai fosse resolver isso. E de fato, ele venceu o gigante, né? Então, quantas vezes a gente está lutando porque a gente quer uma coisa, mas com a força do nosso braço, brigando, lutando, se angustiando, quando na verdade o que a gente precisa fazer é joelho no chão, né, mãos abertas e orar, rezar e pedir e entregar e confiar a Ele, que Ele vai solucionar os nossos problemas, crer nele, ter a fé. Se a gente for ver em várias passagens da Bíblia, o que mais diz é sobre isso, sobre confiar, sobre ter fé, né? E a gente fala, como que a gente pode ter fé? A fé, ela vem assim, gente, eu falo por mim, é uma construção, né? Eu tô aprendendo a conseguir enxergar isso, a dominar a minha mente, a dominar meus pensamentos,
a dominar aquilo que eu acredito, né? A dominar os pensamentos ruins que vêm sobre alguma coisa, né? Ou mesmo a minha visão de não acreditar que algo é possível. É um trabalho, é um trabalho de mudança, porque a gente está muito enraizado, né, em algumas coisas. É muito mais fácil a gente falar sobre o negativo e acreditar que não tem mais jeito, que é isso mesmo, eu vou aceitar, esse é o destino da minha vida, do que simplesmente a gente confiar. E aí, muitas vezes eu fico pensando, por que que é tão difícil a gente confiar? É mais difícil a gente confiar, acreditar numa coisa boa, ter a visão de uma coisa boa, do que falar de algo ruim. E a gente insiste, quando a gente vê, a gente tá mergulhado ali, né, naquela coisa de falar que, ai, não vai dar certo, não vejo mais solução, não aguento mais, ai, e tal. E eu poderia vir aqui falar isso para vocês, a gente se unir e falar, quando tá difícil mesmo, muda o barco. Mas aí a gente não estaria se baseando sobre o livro sagrado, né? Aquele livrão antigão da capa preta, marrom, hoje tem várias capas coloridas, a gente não estaria se baseando nele. Porque se a gente acredita em Deus, porque se, olha, e isso eu falo para vocês, é uma construção de fato. Se eu acredito em Deus, se eu sei do poder de Deus na minha vida, né, e acredito no que está dentro do livro, por que que a gente não segue o livro? Por que que a gente não confia nele, né? Aqui tem uma frase, um devocional que ele fala assim: pessoas de fé tomam decisões baseadas em Deus, não no tamanho das adversidades. E aí, quantas vezes a gente toma decisões baseadas no tamanho da adversidade e não em Deus? Se você tem alguma dúvida, vai lá no seu quarto, na sua intimidade, dobre o joelho no chão, peça, ore, entregue para Ele, exalte-o, né? Exalte. Eu sempre falo sobre a oração, né? A oração, primeiro você exalta tudo aquilo que Deus é, de bom, de maravilhoso, de criador, né? Depois você agradece tudo aquilo que ele te dá, porque tem muita coisa que ele te dá. E depois você faz os seus pedidos, né? E pede com toda a sua confiança para que você possa alcançar o que você deseja. Lembrando que para alcançar o que deseja, você precisa semear o bem. Você precisa semear amor, você precisa semear respeito, você precisa semear bondade, verdade, honestidade, lealdade. Porque se você semear maldade, mentira, raiva, ódio, medo, esses são sentimentos totalmente contrários a Deus e você não vai semear coisa boa. Não vai colher coisa boa, né? Desculpa, vai colher coisa boa. Então escolha o que que você vai fazer de melhor para que você consiga ter, alcançar, né, os desejos do seu coração, se for a vontade dele. A leitura bíblica é Mateus 4. E ele fala, bem resumido, que eu sempre falo que a leitura bíblica eu deixo para vocês lerem aí em casa e serem tocados, né? Mas ele fala sobre quando Jesus foi lá para o deserto, né? E os desafios aí que o Satanás colocava Jesus. E como Jesus sempre saiu muito bem deles, né? Inclusive exaltando Deus, pela confiança que ele tinha em Deus. Até que Satanás desiste e aí Jesus é cercado pelos anjos. Leia a passagem da Bíblia, leia a sua parte do devocional também, que eu faço um resuminho aqui do meu jeito. Cada um, quando lê, é tocado de uma forma diferente. E aí a gente vai trocando as nossas ideias por aqui. Eu desejo para vocês uma ótima noite, um bom descanso. Que Deus estejam com vocês sempre e que vocês possam confiar nele cada dia mais, com mais fé e com mais força, para que os seus sonhos e para que seu coração se torne tão semelhante quanto ao dele. Tchau, tchau.